E agora a gente pode começar a configurar a porta. Como vocês sabem, né, selecionando a porta, nós temos a barra de parâmetros, onde nós podemos iniciar a configuração por aqui. Então, por exemplo, eu vou mudar a medida da largura da porta de 80 para 90, e aí automaticamente nós vemos a mudança aqui. Mas existem mais opções de parâmetros se nós selecionamos a porta e utilizamos a tecla de atalho Ctrl T. Nós vamos ter essa visualização aqui da janela de definições da porta selecionada. Nesta lateral, nós podemos selecionar outro tipo de porta, tem diversos tipos. E aqui, nas abas desse lado direito, nós temos, então, primeiramente, as medidas, as dimensões, que são as mesmas que a gente acabou de mudar ali fora. Uma pré-visualização, tanto em planta como elevação e 3D. E também nós temos aqui nessa segunda aba a grande maioria das definições. Então, a primeira definição é com relação ao tamanho nominal. E aí nós temos uma opção, a primeira opção seria a dimensão de vão, que seria o código número 1, que está aqui representado tanto num esquema de planta como num esquema de corte. E aí vocês percebam que a dimensão do vão é o espaço deixado na parede para o encaixe da esquadria, da porta. Já a dimensão vão-luz, que é o número 4, representado tanto em planta como em corte, é o espaço livre para passagem, né? Realmente o espaço que ficou no final, após a colocação da porta, para a passagem. E esse valor aqui ele é bem importante porque as legislações, normas técnicas definem um vão-luz mínimo. Então, é esse aqui que se sugere que vocês deixem como o tamanho nominal, que vai aparecer nesse valor aqui especificado em planta. Então, nós podemos deixar esse aqui habilitado. E aí o que acontece é que nós vamos complementar depois essa medida que está aparecendo aqui com cotas. E aí as cotas sim vão mostrar o vão deixado na parede para a colocação da esquadria. Que aqui no caso, então, o vão para a colocação da esquadria é 1 metro e o vão luz, que é o espaço interno livre para a passagem, é 90 centímetros. Então, continuando, voltando lá para a janela de definições com Ctrl T, nós podemos ver que existem uma série de outras definições e que nós podemos fazer. Por exemplo, podemos escolher diferentes estilos de folha, diferentes maçanetas, só que nessa escala aqui que a gente vai trabalhar não é tão relevante assim. Então, vamos focar no que realmente vai ser importante para nós agora. O nível de detalhe a gente pode deixar como completo em 3D. Se o arquivo ficar um pouco pesado, você pode diminuir para simplificar o esquemático. E em 2D é importante deixar sensível à escala. Então, conforme você vai criando vistas em diferentes escalas, isso garante que a porta vai estar com um nível de detalhamento correspondente, né? Coerente com a escala que você escolher. E aí nós podemos seguir. Então, aqui em batente e folha, você tem a oportunidade de fazer uma alteração das espessuras das peças que compõem a esquadria. Isso, a princípio, pode se deixar como está, mas se você perceber que a esquadria ficou com proporções, dimensões muito diferentes do projeto de referência, vale a pena depois voltar e fazer uma revisão desses valores e até acertar, né? Então, nós temos tipo e abertura. Então, aqui você tem a oportunidade também de mudar o tipo de abertura. Aqui não há necessidade de fazer alterações. Essa parte aqui de representação a gente vai ver mais adiante, mais no final. E aqui, então, existe a oportunidade também de mudar o material da porta, que seriam os atributos, né? O requadro, a princípio, não há necessidade de modificar.
A guarnição se sugere que deixe desligada, porque nessa escala elas vão apenas poluir o desenho, vão ter linhas acumuladas. Soleira também, a princípio não há necessidade. E o quebra-sol, no caso, se o seu projeto tiver, você vai ter uma série de opções, né? De quebra-sol, de rolo, por exemplo, né? Então, a princípio seria uma possibilidade aqui. Também lá na biblioteca de objetos vão ter outras opções de brises, de veneziana. E é isso. Por enquanto, essas são as definições básicas de uma porta comum, né, de abrir.